Jogador campeão, jogador de seleção vai chegar de graça no Vasco. Quer saber quem é? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora para a notícia. E outro detalhe, ontem muita gente perguntando por que o Bruno Lazzaroni ele foi dar a coletiva e também assinou a súmula, e não o Marcelo Salles. Hoje os amigos da Itatiaia trouxeram no detalhe a informação de que o Bruno Lazzaroni assinou a súmula pelo fato do Marcelo Salles ainda não ter, apesar de ter concluído o curso de formação de treinador da Associação Argentina, ou seja, da AFA, no fim do último ano, ele enfrenta uma burocracia em relação à homologação da documentação, tá? Então, por esse motivo, o Bruno Lazzaroni já é regularizado pela AFA, por isso ele assinou a súmula e foi à coletiva de imprensa. Muita gente estava perguntando. E aí, eu vou dizer uma coisa, hoje eu assisti uns vídeos com muita gente polemizando, tentando polemizar a não ida do Renato Gaúcho, né? Só pelo fato de ter saído ali um vídeo dele assistindo o jogo na sala de casa, muita gente falando, não se pode normalizar o home office para treinador. Todo mundo já sabia que o Renato iria fazer isso. Ele fez ano passado com o Fluminense, não viajou, mandou um time alternativo. Cara, isso faz parte do planejamento. E tem o consentimento, o respaldo da diretoria. Então tá se criando uma polêmica em relação a isso. Claro, respeito a opinião de todos. Quero saber a sua opinião, é válido aqui e é respeitável a sua opinião, mas não vejo nenhum problema do Renato ter ficado ali e ter enviado o time alternativo e um treinador alternativo também, um auxiliar técnico, que era o Marcelo Salles. O Vasco conseguiu um ponto, poderia ter vencido na minha concepção, era para ganhar o jogo, mas voltou com um ponto fora de casa. Bom, para a gente fechar aqui o nosso giro de notícias e informações, galera, falar sobre o José Martínez, sinal verde, tá? Do jogador venezuelano de 31 anos, que comandou ali o meio-campo do Corinthians na última temporada, porém, por conta de uma lesão e por uma falta de prestígio, podemos dizer assim, do técnico Dorival, o jogador ficou de fora, se lesionou, retorna, tem um retorno previsto no final do ano, porém, há um sinal verde da parte do José Martínez, ele se recupera da cirurgia e volta a jogar. E aí o Bruno Andrade, no programa Fala a Fonte da ESPN, disse que o jogador quer definir uma nova equipe para adiantar o processo de transição ao gramado. Então, se o Vasco, da parte do Admar, vê que nesse momento é interessante essa investida no jogador, que é considerado um pitbull, que é considerado um bom jogador, claro, tem que estar bem fisicamente. Por exemplo, o Vasco já tem no departamento médico o Jair, que é um jogador que atua na construção, volante, /volante, que vai, obviamente tem contrato até o final do ano. O Vasco está em busca de um meia, está em busca de um volante. O Renato falou que já quer um jogador que venha na janela pronto, 100%. Então seria o José Martínez, nesse momento, um jogador que está dentro das características que o Renato Gaúcho quer, mas a informação é que o jogador deu sinal verde e ver com bons olhos a manutenção no futebol brasileiro. Lembrando que ano passado ele fez 4 gols, deu 4 assistências e foi muito importante até no título da Copa do Brasil, ali no comando do Dorival, na ocasião, na final contra o Vasco, no dia 21 de dezembro. Então, a ver, é uma oportunidade que está surgindo aí no mercado. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser uma aposta por conta da questão física, e tem outros nomes que o Vasco nesse momento vem sondando. Galera, Vamos começar aqui, primeiramente com vocês, este nosso Fala Gigante, trazendo uma informação muito importante, porque o Renato Gaúcho ganha um reforço para o jogo desse próximo sábado contra a equipe do Remo lá em Belém do Pará. Inclusive, eu falo, tá? Renato Gaúcho vai ter uma responsabilidade muito grande com essa partida, né? Sobre essa partida. Por quê? Porque
Eu não critiquei o Renato Portaluppi pelo fato de não ter viajado com a delegação ontem. Inclusive, eu entendi e compreendi a ausência dele. Eu acho válido o Renato estar presente no Rio, com o grupo principal, com aqueles jogadores que ele considera titular ao lado do seu auxiliar Alexandre Mendes, do que ele viajar para a Argentina com um grupo que é o reserva e deixar os titulares na mão de outro auxiliar. Não. Renato Gaúcho ele tem que comandar os seus jogadores, os seus 11 jogadores iniciais, aqueles jogadores no qual ele confia. Foram 2 dias de treino, gente, segunda-feira e terça-feira. Um período longo de atividade, 2 dias é muita coisa. Então eu compreendo a permanência dele no Rio de Janeiro. Entendo quem não compreender, mas eu, Lucas, achei acertada a decisão dele ficar no Rio, levar alguns reservas, né? Levar os reservas para a Argentina com o seu auxiliar, dar mais minutagem, é claro, para essa garotada, que foi o caso do Zucarello, do Avelar, do Wallace Falcão, do JP, e ele ficar no Rio tomando conta dos principais jogadores, nos treinos que aconteceram no CT Moacir Barbosa. A grande questão, amigo torcedor Cruz Maltino, é, a partir do momento que Renato Gaúcho ele se ausenta da viagem, ele traz para si uma responsabilidade grande para o jogo de sábado, contra o Remo lá em Belém. Um jogo que era tranquilo, difícil até, por ser em Belém do Pará, no Mangueirão, automaticamente trará ao Renato uma responsabilidade, uma pressão por uma vitória. O Vasco hoje, pela operação que foi feita no início da semana, ele tem que encarar a partida de sábado como um jogo para vencer. Eu não gosto de ser resultadista, mas se no sábado o Vasco da Gama enfrentar o Remo dentro do Mangueirão e vencer, eu vou virar e vou dizer, deu certo. O Renato teve uma decisão acertada em não viajar com os titulares para a Argentina. Porque o Vasco conseguiu ter perna para vencer o Remo dentro do Mangueirão. Agora, se no sábado o Vasco perder para o Remo, vai me preocupar. Porque aí o Vasco não viajou com os titulares para a Argentina, não venceu, não viajou para Belém, né, para o Pará, viajou para Belém Pará com os titulares 100% e aí também não venceu. E aí não vai ter muita coerência, né, no fato de ter poupado os jogadores na partida contra o clube argentino. Mas, enfim, o que eu tenho a trazer a vocês aqui nesse momento é: Renato ganha um reforço. Brenner se recuperou da lesão que teve no joelho, tá 100% recuperado, tá do problema físico e está à disposição de Renato Gaúcho para enfrentar o Remo nesse próximo final de semana, nesse próximo sábado, né? Em Belém, o elenco do Vasco que viaja na sexta-feira, treina pela parte da manhã, viaja e estará à disposição de Renato Portaluppi, né? Um reforço aí, de certa forma, importante para o treinador, que já vinha, inclusive, sendo utilizado pelo mesmo. Show? Então, informação importante aí com relação a uma chegada, né? Um nome à disposição de Renato Portaluppi. Vamos falar sobre reforço, né? Algo surpreendente acontecendo. A próxima janela de transferências, né, será aberta apenas no dia 20 de julho. Eu falo apenas, mas julho é logo ali, amigo. As coisas estão passando muito rápidas, né? A gente está em abril, ou seja, maio, junho, julho, 3 meses a janela de transferência será aberta. Nesse momento você pode ter certeza que o departamento de scout do Vasco ele já está começando a se mexer dentro do mercado, passando a olhar nomes, debater nomes para levar à mesa, né, de Renato Portaluppi como possíveis contratações. Uma das prioridades do Vasco nessa próxima janela de transferências é um volante. O Vasco da Gama quer um volante, né? O Vasco entende que há necessidade de contratar esse jogador na próxima janela. E um nome que vem agradando a diretoria Cruz Maltina é o nome do José Martínez. Bom jogador, eu gosto muito desse atleta, tá, amigo torcedor Cruz Maltino. José Martínez, ele é um meia, volante de 31 anos de idade, um jogador que é venezuelano, começou a sua carreira na Venezuela, passou por muitos clubes. Diante desse destaque, foi vendido ao Philadelphia Union do futebol norte-americano. Ficou 5 temporadas no clube dos Estados Unidos e chegou ao Corinthians em 2024. Está há 2 temporadas no Corinthians. Entretanto, nesse ano, o José Martínez não conseguiu ter minutagem sob o comando técnico Dorival Júnior, tá, amigo torcedor? O motivo é a lesão. O motivo foi uma lesão que ele sofreu no ligamento do cruzado anterior do joelho. Entretanto, mesmo antes da lesão, ele já não vinha tendo minutagem sob o comando técnico Dorival Júnior. Qual é a situação hoje?
Hoje, José Martínez rescindiu o contrato com o Corinthians. O volante rescindiu seu contrato com o Clube Paulista nos últimos dias. Inclusive o próprio José Martínez, através de suas redes sociais, ele se posicionou. Ele disse, né, eu saí por tua causa, agora vai pagar a conta, Deus no comando. Logo vão saber a verdade. Essas palavras de José Martínez foram direcionadas a Dorival Júnior, que foi também demitido. José Martínez afirmando que saiu do Corinthians por conta do Dorival. Então um clima bem esquisito, de fato, por lá, um clima bem pesado nos bastidores. O José Martínez é um grande jogador, atleta de seleção venezuelana, um bom jogador, que era titular, inclusive, do Corinthians, um jogador que na temporada passada teve 52 partidas no Clube Paulista, e a informação dos amigos da ESPN é que 2 clubes da MLS, mercado que o José Martínez já atuou, e o Vasco da Gama demonstrou interesse na contratação do jogador. Como eu trouxe, ele se recupera de uma cirurgia no joelho, só volta a jogar no fim do ano, mas tem pressa para definir a sua nova equipe para iniciar esse processo de transição aos gramados, ao que vai acontecer já nesses próximos meses. Então, o Vasco está de olho, é um jogador que automaticamente vem mais barato, porque vem de uma lesão, um atleta bom de bola, durante todo o momento que esteve bem fisicamente, era um dos grandes destaques do sistema de meio campo do Corinthians. Quando o Corinthians consegue melhorar na temporada, vai muito pela qualidade desse atleta, e o Vasco pela carência que tem no volante. Vendo o José como uma grande oportunidade de mercado, passa a olhar. Demonstrou interesse, de acordo com o Bruno Andrade da ESPN, nenhuma proposta ainda foi feita, mas é bom ficar de olho. Dia 20 de julho a janela abre. Dependendo de como o José Martínez estará no momento, né, o Vasco da Gama pode contratá-lo. E até mesmo pode contratar já agora, tá, amigo? Já que é um atleta que não tem condições de atuar, o Vasco não precisa regularizá-lo. Pode assinar um pré-contrato com ele, colocar ele para treinar dentro do CT Moacir Barbosa, já se recuperar com a equipe, com o departamento médico do Vasco, e quando estiver pronto, entrar em campo. Seria um bom reforço? Deixa aí a sua opinião. Renato Gaúcho amarga sua pior sequência desde a chegada ao Vasco. O cenário de lua de mel que marcou o início da trajetória de Renato Gaúcho no Vasco deu lugar a um momento de nítida turbulência técnica. Embora o treinador tenha estreado com 3 vitórias e um empate, ele amarga agora sua pior sequência desde que assumiu o comando Cruz Maltino. Esse jejum ganhou um novo capítulo após o empate diante do Barracas Central na Argentina. O resultado que estendeu para 3 o número de partidas sem triunfos da equipe carioca. Para agravar a situação, o desempenho coletivo apresenta uma queda acentuada nas últimas exibições. Mesmo que Renato não tenha acompanhado a delegação na estreia da Sul-Americana, a sua comissão técnica liderou o grupo em campo, mas não conseguiu quebrar a inércia de resultados negativos. Esse declínio começou a se desenhar um pouco antes, quando o comandante sofreu seu primeiro revés justamente no clássico contra o Botafogo. Somando esse tropeço no clássico, o time também deixou escapar pontos valiosos contra o Coritiba fora de casa, que terminou empatado devido a um gol sofrido no último minuto. Contudo, apesar desse recorte desfavorável, o retrospecto geral do técnico ainda exibe números positivos. 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota na conta. Essas foram as notícias do Vasco. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.